Obrigadão. 2 Coríntios capítulo 10, versículo... Aí, voltou. Obrigado. Capítulo 10, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Amém? Então se coloque em pé no nome de Jesus Cristo. Vamos ler. Diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez, e se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento, a obediência de Cristo Jesus. Até aí, amém. Levante as mãos aos céus, peça a Deus para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que as tuas bênçãos são sobre a minha vida, sobre a minha família. Cobre-nos com teu sangue e nos dê a tua paz. Amém. Podeis assentar-se no nome de Jesus. Nós vamos iniciar uma campanha chamada Libertação das Influências Malignas. Nós vamos começar sexta-feira que vem. E hoje eu vou estar ministrando a respeito de influências. As influências que nos cercam, as influências que vêm sobre as nossas vidas. O dicionário diz assim a respeito de influência: influência é exercer uma ação psicológica ou uma ascendência sobre alguém, sobre uma pessoa, ou deixar-se subjugar-se por esta ação. Aí tem uma outra definição, que influência é uma ação, sofrer uma ação física ou intelectual. E o dicionário até dá um exemplo, por exemplo, da lua, que agora chega a influenciar até mesmo as marés, né? A lua cheia, tudo isso faz uma diferença, eu não entendo bem disso, mas a gente sabe que isso acontece, né? Mas, a influência na vida do cristão, o que pode acontecer quando somos influenciados? Muitos cristãos são influenciados e acabam perdendo a batalha, acabam perdendo a guerra espiritual. Por quê? Porque ele não consegue ganhar a batalha que acontece na mente dele. Aquilo que acontece na mente dele o derrota. Se nós não conseguimos combater o combate na nossa mente, vencer as batalhas que acontecem na nossa mente, no nosso coração, como é que nós vamos conseguir agora vencer as batalhas espirituais? Agora estou vendo bandeirinha aí. Tudo bem, filho? Bênção. É bom ver você aqui, viu, querido? Fiquei feliz. Como que vamos vencer as batalhas espirituais se a gente não vencer as batalhas carnais? A mente. Porque é assim que a Bíblia declara, que a nossa luta, ela é espiritual, nas regiões celestiais, mas acontece aqui, nas influências que nós temos. E para vencer, nós precisamos, em primeiro lugar, seguir um exemplo e uma dica que o Senhor Jesus nos deu, que agora... Marcos 12:30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando ele fala entendimento, está falando da mente. Entendimento é procurar entender, é procurar compreender, é trazer para a nossa mente, é trazer para o nosso coração agora esse amor para com as coisas de Deus. Amar a Deus, conhecer a Deus,
ter esse firme propósito na nossa vida. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, amar a Deus de toda a nossa alma, e de todo o nosso entendimento, e de todas as tuas forças. Porque quando fazemos isso, colocamos a prioridade em Deus, nós sabemos aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Nós sabemos aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Nós sabemos discernir aquilo que abençoa e aquilo que não abençoa. Aquilo que faz mal à nossa vida espiritual e aquilo que faz bem à nossa vida espiritual. E nós lemos aqui Paulo falando que aquele que anda na carne, mesmo andando na carne, ele está falando, olha, mesmo andando na carne, nós não militamos na carne, nós militamos agora no entendimento, do conhecimento da palavra de Deus. E a tua mente, meu irmão, o teu sentimento, o teu bem-estar mental, o teu bem-estar espiritual é muito importante para Deus. É importante demais para Deus. Por quê? Porque com a tua mente focada na promessa de Deus, com os teus pensamentos focados na promessa de Deus, Deus ele vai te usar. Deus ele vai agora abençoar a tua vida. Deus ele vai usar você para agora levar a mensagem do Evangelho. Quando nós perdemos agora a batalha que acontece na nossa mente ou no nosso coração, quando somos influenciados por esse tipo de situação, nós não conseguimos servir a Deus adequadamente. É por isso que Deus, ele quer te dar paz. É por isso que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14, olha, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, eu não a dou como o mundo dá. Minha paz é diferente. A paz que Deus nos dá é uma paz com um propósito maior. Deus tem um propósito maior. Deus ele se preocupa com o teu bem-estar físico, Deus se preocupa com o teu bem-estar familiar, Deus se preocupa com o teu bem-estar financeiro, mas Deus também se preocupa com a tua mente, com o teu sentimento. Porque quando uma mente está muito atribulada, muito angustiada, muito perplexa com as coisas que vão acontecendo, ele não consegue agora focar. E o inimigo, ele quer influenciar por isso. A Bíblia diz que ele quer embaraçar as nossas vidas. Diga para o teu irmão, o diabo ele quer embaraçar. O diabo ele quer confundir. O diabo ele quer ocupar a nossa mente, o nosso tempo, o nosso pensamento com as preocupações dessa vida. Ele quer ocupar a nossa mente com os acontecimentos dessa vida. Ele quer ocupar a minha mente e a tua mente agora com as nossas razões, com os nossos pensamentos. Você está me entendendo? Com o nosso ego. Sabe aquela história que quando o inimigo coloca no coração do homem e do crente que ele é vítima, o inimigo quer confundir você, querendo fazer que você se sinta vítima, injustiçado. E nós temos que entender que quando a nossa mente está em Cristo, a gente sabe quem é a nossa justiça. A gente sabe quem é que faz a diferença. A gente sabe quem é que opera em nós. Nós sabemos quem nos justifica. E quem nos justifica é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! E é por isso que nós temos paz no nosso coração. E Jesus ele veio ao mundo para termos paz. Olha, Jesus diz assim, no mundo tereis aflições. Foi isso que ele disse. Mas um pouquinho antes, ele diz assim, eu vos digo isso para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições. Jesus ele não está falando para a gente ficar preocupado com as aflições. Está dizendo assim, está passando por aflição, tenha paz. Tenha paz.
Porque a Bíblia diz, olha só, que na ira do homem, quando o homem está irado, quando o homem está perturbado nas suas emoções, sendo influenciado pelas malignidades dessa vida, Deus ele não pode operar. Na injustiça do homem, na ira do homem, Deus não pode operar. Mas quando nós agora somos mansos e humildes de coração como Jesus, Ele nos diz que nós temos que aprender a ser. Ele pode operar na minha vida, na tua vida, porque quando nós ficamos agora na dependência de Deus, Deus aparece na minha vida, Deus aparece na tua vida. Ele se manifesta com poder, Ele se manifesta com glória, e Ele exalta aquele que é humilde. Deus trabalha com aqueles que são humildes de coração. E a gente sabe que de toda a criação que Deus fez, o homem é o único ser criado por Deus nessa terra que consegue pensar, que consegue refletir. E às vezes, essa condição que era para ser uma bênção, às vezes é ruim. Por quê? Porque o inimigo influencia o pensamento da pessoa e direciona o pensamento da pessoa e leva essa pessoa a só pensar nas coisas que não são bênção para a vida dele. Mas o inimigo, o homem, ele é o único ser criado por Deus, vivente nessa terra, que tem condição de refletir, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de refletir. Olha só, e não é desde agora que o diabo ele tem experiência em agora influenciar. A Bíblia diz que já lá no céu com os anjos ele influenciou uma terça parte dos anjos a se levantarem contra Deus, e esses são os demônios com que nós lutamos aqui nessa terra. É esse demônio que a gente luta, esse Satanás que vem contra nossas vidas, tudo isso causado pela influência do diabo. E o diabo ele gosta de influenciar. Ele influenciou Adão e Eva. Está lá, está aqui, você está passando por isso. A humanidade sofre, como Paulo diz no livro de Romanos, que toda a criação geme, e nós também gememos, esperando a manifestação do Filho de Deus. Todo esse sofrimento que acontece é resultado da influência maligna na vida do homem. Você está me entendendo? Então, olha só que interessante. A Bíblia fala que quando o diabo tem aquele diálogo com Eva, ela olha para o fruto do conhecimento e do bem e do mal, e ela reflete em cima daquilo e vê que o fruto ele era agora bonito, que o fruto era interessante e que o fruto era desejável para dar sabedoria. Ela refletiu do ponto de vista humano, do ponto de vista maligno, porque foi influenciada. Eu estou dizendo que ela foi inocente? Não, ela é culpada, mas ela se deixou se levar, ela refletiu. Ela poderia ter refletido na palavra de Deus, ela poderia ter refletido agora nos mandamentos de Deus, mas não. Ela olhou pela ótica humana, pela ótica natural, pelo lado que o inimigo queria que ela olhasse, que ela se tornaria como Deus. E era uma mentira, e era um mal. E aí a Bíblia diz que o inimigo foi lá e convenceu, levou o homem ao erro. O inimigo quer levar você, quer levar a minha vida e a tua vida ao erro. Tiago, capítulo 1, versículo 8 diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é coração dobre? O homem que tem uma hora ele está pensando nas coisas de Deus, e imediatamente ele já pensa nas coisas dos homens. Lembra Pedro? Pedro,
Quando Jesus pergunta para ele: quem dizem os homens quem eu sou? E ele fala que você é Elias, que você é Jeremias, que você é um dos profetas que ressuscitou, que você é João Batista. E aí Jesus pergunta: quem você acha que eu sou? Aí ele para, ele reflete, ele pensa agora, sendo direcionado por Deus, ele reflete na promessa e diz: tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Filho de Deus. E aí Jesus falou: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai, foi o Espírito de Deus. E aí Jesus começa a contar tudo o que iria acontecer. Jesus, imagina, Pedro ele está refletindo da maneira certa, ele está pensando da maneira certa, então eu vou revelar para ele. Só que quando Jesus começa a revelar para ele, Pedro, ele já dá aquela balançada, coração dobre. Jesus repreende Pedro, porque Pedro ele tem o coração dobre, porque Jesus diz que iria morrer, padecer nas mãos dos homens, e Pedro diz: tenha misericórdia de ti, Jesus, de maneira nenhuma isso irá acontecer com você. E aí Jesus diz: apartai-vos de mim, Satanás, porque cogitaste coisa dos homens. É isso que é ter o pensamento dobre. É uma hora pensar com a mente de Cristo, uma hora é ter o sentimento de Cristo, uma hora é ter a fé de Cristo, uma hora é ter a obediência de Cristo, uma hora é você ter a vontade de fazer a vontade de Deus, e a outra hora você tem a sua mente, você tem a sua visão, você tem a sua vontade, e muitas vezes essa minha vontade, essa minha visão é que nos prejudica, é que nos leva agora a ação maligna que arrebenta com as nossas vidas. O inimigo quer arrebentar com a minha vida, com a tua história. A gente tem que entender o seguinte: o diabo sabe, meu irmão, o diabo sabe aquilo que nós fazemos, porque ele diz: eu fiz sem pensar, viu? Não fez sem pensar. Você não fez sem pensar. A gente não faz sem pensar. É que a gente muitas vezes não entende a consequência. É que a gente fez sem refletir direito nas consequências. Porque tudo que a gente faz, tudo que acontece conosco é consequência do nosso pensamento. Sabia disso ou não? É consequência do nosso pensamento. É um pensamento errado, é um caminho errado, que às vezes pareceu bom para mim, que pareceu perfeito para mim no momento, eu achei vai dar certo, só que lá no final é ruim. E muitas vezes a gente só vai perceber que foi ruim, que a escolha foi ruim, quando dá ruim. Quando a gente entra agora naquela condição de choque de realidade, aquilo que a gente imaginou e aquilo que a gente está vivendo. Então, aquilo que nós fazemos é consequência do nosso pensamento. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz assim: assim como pensa na sua alma, assim você é. Conforme você pensa na sua alma, conforme você imagina no seu coração, assim é. É a Bíblia que declara isso. Olha só, todo mundo conhece a história de Gênesis. A Bíblia diz que quando houve a queda, a Bíblia diz que Caim, ele foi agora errante pela terra, ele recusou agora se reconciliar com Deus. Porque Deus estava disposto a perdoá-lo, porque Deus é amor. Deus é amor, viu, meu querido? Essa história aí que o diabo ele não quer te perdoar, que Deus não quer te perdoar, é mentira do diabo. Porque Deus é amor. Jesus mesmo disse que todos os pecados do homem podem ser perdoados. Só tem um que não é perdoado, que é a blasfêmia do Espírito Santo de Deus, que é dar toda a honra, toda a glória que pertence a Deus ao diabo. Falar que a obra de Deus é a obra do diabo. Eu preguei isso aqui terça-feira, acho. E lá, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim:
E viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Olha só, Deus viu a intenção do pensamento do homem, daquilo que estava no coração do homem, e Deus viu que era mal. Era mal continuamente, não era de vez em quando, não, era mal mesmo. E é por isso que a Bíblia diz que os homens estavam fazendo aquelas maldades todas. Eles estavam cometendo pecados. A Bíblia diz que eles se tornaram grandes inimigos de Deus. Se levaram pela sua própria condição de viver muitos anos como se vivia no passado. Então Deus, ele botou um limite. Irmão, se Deus não bota um limite na minha vida e na tua vida, a gente descamba. E é por isso que a palavra de Deus diz que sem agora profecia, o povo se corrompe. Deus botou um limite. Deus botou um limite. E onde está o limite que Deus colocou, pastor? Está aqui. Sabe por que Deus colocou o limite? Não para poder agora nos condenar, ou nos prejudicar, ou judiar de você, viu? É para te levar para o céu, aleluia! É para te levar para a presença dEle, é para te conservar perto, abençoado e fiel até a morte, para receber a recompensa dEle, aleluia! Tem que respeitar os limites. Veja só, Adão e Eva não respeitaram os limites, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. O diabo, irmão, ele trabalha para quebrar o limite. Ele quer influenciar para quebrar os princípios. Ele quer influenciar para a gente deixar de ser agora bênção. É que o inimigo quer, é que o inimigo deseja. Ele quer influenciar. Os nossos pensamentos são poderosos. Teu pensamento é poderoso, sabia não? É altamente poderoso. E é capaz de transformar a minha vida e a tua vida. Sim ou não? É capaz de transformar positivamente e negativamente também. Cuidado com as influências. O diabo quer influenciar meus pensamentos. Ele influencia o pensamento de muitos crentes, irmãos. A gente vê muitos crentes, muitas pessoas que tiveram a promessa de Deus, mas a promessa se perdeu na vida dele. Por quê? Influência. Influência do capeta. Ele quer deixar com você e eu com o coração atribulado. Quem já ficou com o coração atribulado de tanto pensar em problema aí, diga amém. Quem já ficou revoltado de tanto pensar naquilo que está acontecendo? O diabo, ele quer influenciar e quer mexer com as minhas necessidades, com as suas necessidades, sejam elas materiais, ou seja, circunstanciais, ou seja, aquilo que aconteceu e de repente foi uma circunstância qualquer, e ele quer influenciar circunstâncias que são difíceis da gente engolir às vezes. Ele quer influenciar no momento da nossa tristeza, ele quer influenciar no momento da enfermidade, ele quer influenciar nos momentos de perseguição. Ele quer influenciar nos maus tratos. Quando você, por exemplo, você já ficou triste quando você, por exemplo, cumprimentou uma pessoa e a pessoa ignorou você? Sim ou não? Quando aconteceu com você, você ficou triste. O diabo fala, está vendo? E fala que é crente ainda. Aconteceu comigo na igreja esses dias. Comprometei a irmã lá. A irmã faz de conta que ele me viu. Eu não fiz nada para ela. Mas bem, o pecado é dela, não meu. Acontece. As pessoas não estão num bom dia, né?
Não está num bom dia, sei lá, eu fiquei triste. Falei, mas por que ela fez isso? Besteira. O diabo quer influenciar na solidão. E ontem veio conversar um irmão comigo. Fala, pastor, eu não sei o que acontece. Ele está sofrendo por causa de solidão. Ele está sofrendo. Solidão. Solidão é triste, irmão. Influenciou. E às vezes o inimigo coloca no coração da pessoa que ninguém quer conversar com ele, que ninguém quer ser amigo dele, que ninguém quer ele. Está naquele hino evangélico. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Maomé, só para rimar. Ninguém me chama de meu amor. E o inimigo quer influenciar. Ele tentou influenciar Jesus naquilo que estava faltando, lá no deserto. É o trabalho do capeta, meu irmão. É o trabalho de Satanás. Ele aproveita a oportunidade, porque a Bíblia diz que ele é um oportunista. E às vezes é isso que a gente está sentindo no nosso coração. Mas Deus mandou um recado para mim e para você, que está descrito no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 17 ao 19. Está assim, ó. Tu, pois, cinges o teu lombo. Fortalece aí o teu lombo. Dispõe-te e dizer-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada. Deus está te colocando como vitorioso. Deus está te colocando como forte. Ei, está fraco? Diga, eu sou forte, porque Deus, Ele está me sustentando. E tem mais ainda aqui. Eu te coloco por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Esse é meu Deus. Esse é teu Deus. Deus está dizendo, pare de ser influenciado, porque Deus tem uma promessa na tua vida. Você não é qualquer um, não. Você é templo, morada do Espírito Santo de Deus, e Deus tem uma obra para fazer na tua vida. Você não é qualquer um, não. Deus está dizendo, nós temos que enfrentar as tribulações da vida. Você tem que enfrentar as tribulações. Tem que resistir. Tem que ser firme. Tem que ser firme. E como que eu enfrento, pastor, as tribulações, essas aflições da vida? Crendo que Deus livra. Como que eu vou... Se eu começar a pensar que Deus não vai me livrar, meu irmão, eu vou ficar... Se eu deixar de acreditar que Deus está... Porque a gente acha que Deus está longe da gente quando a gente está na aflição, quando a gente está sendo atacado pelo inimigo. A gente acha que está sofrendo. Irmão, para com isso. Deus não está perto de você só quando você está na bênção, não, viu? Deus é fiel, Ele não te deixa. Ei... Ele disse, essa promessa Ele fez para Jacó, lá em Gênesis 28, eu não te deixarei, até que se cumpra todas as promessas na tua vida. Deus não vai te deixar. Salmo 107, versículo 6. Na sua aflição, olha só que Deus fala. Na sua aflição, quer lidar com a aflição? Com a perseguição, com as influências malignas na tua vida, na sua aflição, clamaram ao Senhor. Na hora da aflição, vou ter que fazer o quê? Clamar ao Senhor. Está aqui, está na Bíblia.
E olha só, continua. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Está na tribulação? Está sentindo aflição no coração? Porque Deus, Ele vai te livrar, então clama a Ele. Eu ministrei esses dias aí, enquanto eu ficar calado, meu irmão. Enquanto eu vou ficar calado, vou fazer greve de oração, greve de culto, greve de fome, ficar calado, o diabo vai falando, ele vai ditando as regras. Você tem que ditar as regras. Como que eu dito as regras? Clamando a Deus. Nós temos que ditar as regras, é buscando a Deus. No mundo espiritual, Deus nos deu condição de vencer. Mas pastor, tem tribulação que parece que a gente não está vencendo. E o que eu faço? Estou orando, estou buscando. Já passou por isso, irmão? Porque a gente está orando, está buscando, parece que a tribulação não passa, sim ou não? Como é que eu faço? Já se perguntou isso, sim ou não? Tem momento na vida, meu irmão, que a gente precisa sofrer ele, não tem como. Tem momento na vida que a gente vai ter que sofrer. Porque o mundo não é um mar de rosas, o mundo é cruel. O mundo é cruel. Porque o mundo já no maligno, e tem ser humano ainda para ajudar. Ser humano é uma bênção, irmão. Às vezes nós temos que sofrer as aflições, como Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo, sofre as aflições do evangelista. Sofre as aflições do evangelista e cumpra o teu ministério. Parece que Paulo está falando, Tiago ele podia falar, para você falar, é fácil, né? Só que Paulo estava na cadeia, por causa do evangelho, foi preso, foi levado para o Chilindró, por causa de pregar o evangelho, foi contra a lei dos homens lá e prenderam ele, levaram para a cadeia, ele tinha experiência naquilo que ele estava falando. Em Atos, capítulo 14, versículo 21, está escrito assim, olha só o que diz a palavra de Deus. Eles pregaram as boas novas naquela cidade. Diga para o teu irmão, como que eu enfrento as tribulações? É pregando as boas novas. É falando do evangelho. É pregando as boas novas. Você está atribulado, irmão? Ah, pastor, eu estou tão atribulado, como que eu vou falar? Tem que falar. Ah, mas pastor, quer contar a ladainha, irmão? Quer contar a derrota? Porque tem gente que fala, nossa, eu falar para você, irmão, eu estou passando uma luta lascada. Tem gente que só conta derrota, só dá notícia ruim, só dá nota fora, só desafina, irmão. Eu não entendo nada de música, mas tem gente que desafinou, eu falo, nem sei, eu não percebo. Não sei. Os músicos aí conhecem, melhor do que eu. Eu só sei saber como está. Baixa para lá. Vamos lá. Pregaram as boas novas na cidade e fizeram muitos discípulos. Olha que a Bíblia está dizendo que Paulo, ele influenciou. Eles, os apóstolos, influenciaram. A perseguição era grande, a aflição era grande. O inimigo querendo calar a boca deles, querendo calar o evangelho. Mas a Bíblia diz que pregaram a palavra e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, e fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. O inimigo fica louco, o inimigo querendo influenciar você a não vir para a igreja,
a você não orar, a você não ser fiel a Deus, você não obedecer a Deus, a você correr atrás do seu sonho, e aí você vai lá e começa a influenciar as pessoas. Tem que servir a Deus, porque Jesus Cristo é o único caminho, é a verdade, é a vida. O diabo ele fica louco, meu irmão, e é isso que nós estamos aqui, é para isso, é para pregar a palavra de Deus, deixar o inimigo nervoso mesmo. Porque tem pessoa que fala, pastor, eu não vou para a igreja porque o diabo está bravo comigo. Eu achei interessante, uma vez o pastor Anderson falou o seguinte: você queria que ele fosse seu amigo? Que ele te desse os parabéns? Convidasse você para ir como chama lá? O Sol e Grill, sei lá, qualquer churrascaria. Vamos lá, amigão. Estavam passando por tribulações, eles estavam passando por tribulações. Pregaram o evangelho, fizeram discípulos, contaram o testemunho, encorajaram os outros a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Quer entrar no reino de Deus, quer tomando suco de laranja, balançando na rede. De preferência lá na Bahia, na praia lá, né? Quer entrar no reino de Deus? Eu não quero, irmão. Jesus, ele trouxe o reino de Deus como? Sofrendo, pagando preço. E a gente não quer. Quer não. Quer sofrer não. Quer chorar, quer reclamar da injustiça da vida. Quer vencer as tribulações, irmão? Continua sendo crente na presença de Deus, continua sendo fiel a Deus, continua dizendo que Ele é o teu Deus, e que Ele quer ser Deus dos outros também. Deus, Ele quer usar a tua vida. O diabo quer influenciar, mas nós escolhemos quem vai influenciar a nossa vida. Se vai ser o diabo, se serão os acontecimentos, se são as pessoas, ou se é o Espírito Santo de Deus. Nesse momento que nós estamos aqui, o Espírito Santo de Deus está influenciando minha vida e a tua vida com a palavra. Mas tem gente lá fora que precisa ser influenciado pelo mesmo Espírito que tem influenciado a tua vida. É por isso que amanhã nós vamos sair para o evangelismo. É por isso que nós vamos sair semeando a palavra de Deus amanhã, influenciar, porque esse é o papel da igreja. Influenciar, tirar pessoas do mundo, meu irmão. Tirar pessoas que estão aí, sendo influenciadas aí do vício da droga, no crime, prostituição, e tantas outras maldições que estão sendo sobre essas vidas. Mas é por isso que a Bíblia disse, Jesus disse, que nós somos luz do mundo, sal da terra, não para ser bonitão, não para brilhar, na passarela, para dizer, olha só como que ele anda, para o pessoal cantar, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Não, irmão, nós somos luz do mundo para influenciar, não para a gente aparecer, mas para que Ele apareça na minha vida e na tua vida, e que todos possam ver a luz dele refletindo na nossa vida, e sintam o sabor que ele proporciona àqueles que creem no poder do Evangelho. Aleluia. Deus te chamou para ser uma influência de bênção e de vitória. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está aqui. Jesus está aqui.